Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Adnotare, eu agradeço a todos aqui presentes, em especial o Dr. Arthur Boava Ribeiro, que nos honra com a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre regularização de imóveis rurais. Este evento ele é promovido pela Academia Nacional de Direito Notarial e Registral Adnotare, entidade sem fins lucrativos que se pauta pela difusão de conhecimento na área de direito notarial e registral e pelo compartilhamento de informações em prol da sociedade, agregando profissionais das diversas vertentes ligadas ao registro público em geral. Em especial, os advogados, para o aperfeiçoamento no âmbito das atividades extrajudiciais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados e disponíveis. Além de encontros mensais para atualização e debates de temas correlatos, a Adnotare proporciona aos associados material técnico, doutrinário e jurisprudencial por meio de livros e revistas. Aproveitamos para convidar a todos para que façam parte da nossa academia, associando-se através do nosso WhatsApp 11 9757 5003 ou através de solicitação por e-mail adnotareacademia@gmail.com. Hoje nós temos a grande satisfação e a honra de receber o nosso convidado, o doutor Arthur Boava Ribeiro, advogado, atuante no agronegócio, imóveis rurais, na área ambiental, agrário, imobiliário e compliance. Sócio da Boava Medeiros Advogados, mentor jurídico no Fomenta Vale, professor no CIS, no curso de prática forense em contratos imobiliários, professor no curso de registro de imóveis Descomplicado do professor Salomão, idealizador do Instagram, @agronodireito. Doutor, boa noite. Conta aí um pouquinho para nós sobre a sua vivência profissional. A palavra está com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Liz. Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui que a gente está numa plateia predominantemente feminina. Isso é muito bom. Estava comentando há pouco que fico muito feliz em ver o público feminino dominando e tendo interesse nesse assunto do agronegócio, né? Eu fico muito feliz em ver isso, porque a gente está nesse movimento, né, das mulheres, a mulher cada vez tomando mais espaço, e isso é ótimo, né? E vocês, mulheres, tomando esse espaço, acredito que vocês vão fazer com mais excelência ainda, porque vocês têm um plus a mais que os homens, e vocês são totalmente cuidadosas com tudo que vocês fazem. Então, obrigado pela presença de todas vocês, viu? E de todos também, porque estou vendo que tem o Renato, tem alguns... Mário. Mário. Bom, a Liz apresentou o meu currículo, mas eu estava até pensando em uma aula que eu estava assistindo esse tempo do próprio professor Salomão, onde foi uma reflexão que ele fez, onde ele falou que ninguém surge por acaso. E o que quer dizer isso? Ninguém surge por acaso. Todo mundo tem uma história anterior, prévia. Ninguém aparece de uma hora para outra na internet, né? Raros casos, mas todo mundo tem sua história e todo mundo tem sua trajetória, que nos traz até aqui, né? E a minha trajetória, acho que grande pessoal já sabe, eu não canso de contar porque eu tenho orgulho de toda a minha trajetória. Comecei a trabalhar logo cedo, com 14 anos de idade, e comecei a trabalhar numa área totalmente técnica, numa área de topografia. Uma empresa de topografia onde eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, e por lá fiquei por 5 anos nessa empresa. Então, dos 14 aos 19, mexendo nessa parte de georreferenciamento, vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar hoje. A gente trabalhava bastante na parte ambiental, na parte de regularização de imóveis, dentro do direito notarial, imobiliário. E por ali fiquei 5 anos até entrar numa empresa agrícola. Lá também, nessa área de regularização de imóveis, na área de topografia, e foi lá, nessas duas empresas, que eu formei minha base e me apaixonei pelo direito agrário, né? Tendo esse contato direto com as operações, com o produtor rural, que é um público que, para quem não trabalha, a primeira vez que trabalhar vai ficar encantado, porque é uma simplicidade que encanta, né? É muito gostoso a gente conversar com produtores rurais, é uma simplicidade que vem, é uma reciprocidade enorme. Quem nunca trabalha na área
na propriedade da pessoa, a pessoa recebe você com um bolo, com um cafezinho passado na hora. Para quem não sabe, a realidade é essa. Você recebe brindes de ovo, ovo de galinha, né? Aqueles caipira. A gente recebe galinha também para fazer o frango, para fazer frango caipira. É assim a vida de quem trabalha nos imóveis rurais. Mas é uma delícia, gente. E durante essa trajetória, trabalhei ali, depois, dentro dessa empresa agrícola, entrei no setor jurídico mesmo. E por ali eu fiquei e presto até hoje ali serviço nessa empresa. E foi ali que eu comecei a adentrar dentro, justamente nos casos jurídicos, né, da área rural. Essa é um pouco da minha trajetória. Eu tenho muito orgulho porque eu comecei trabalhando no campo mesmo, não foi direto no escritório. Então, esse contato com o produtor veio de trabalhos dentro do campo, de sofrer ali dentro do campo, porque não é fácil, gente. Quando você começa sem experiência nenhuma, você entra abrindo picada e cavando buraco. Literalmente, esse é o trabalho. Né? Então, eu tenho orgulho dessa trajetória, fiz questão de compartilhar com vocês, porque essa foi minha primeira vivência, foi aí que eu criei minha primeira base de trabalho. Excelente! E hoje nós temos a oportunidade de aprender um pouco. Quem, como eu, não teve ainda a oportunidade de estar atuando na área de regularização de imóveis rurais, a gente tem que agarrar essas oportunidades. Estamos aqui para ouvir as dicas do Dr. Arthur e aprender um pouco mais sobre essa matéria, doutor. Fica à vontade. Eu posso apresentar aqui um materialzinho que eu fiz para a gente, eu não sei se vocês gostam ou não, mas eu gosto sempre de deixar um material didático, né, para consulta, para vocês utilizarem depois também. E vamos lá, deixa eu tentar compartilhar. A gente gosta, e depois, se quiser compartilhar com a gente depois. Depois o senhor me passa e eu passo para os associados. E até para as mulheres agraristas também, né? Vocês estão enxergando? Tá tudo certinho? Sim. Tá na apresentação. Peço, gente, que vocês possam interromper a qualquer momento. Podem corrigir se eu for falar alguma besteira ou se vocês quiserem complementar alguma coisa. Fica à vontade. O intuito que a gente estava conversando é que fosse um debate mesmo, né, de informações. Vocês trazerem coisa para mim, eu tentar levar algumas coisas para vocês também. Certo? Então, o nosso tema de hoje é regularização de imóveis rurais. Então, como a irregularidade dos imóveis rurais impactam o maior setor do Brasil, o setor mais importante do Brasil, que é o agronegócio. E por que eu falo isso? Vou pular aqui a minha apresentação, que a gente já fez, né? Mas vou deixar aqui, primeiramente, o meu contato. A gente tem um Instagram lá chamado Agro no Direito, onde eu sempre compartilho informações, sempre tento compartilhar informações desse ramo agrário. Né? Então, a gente sempre foca nessas questões imobiliárias, direito agrário, direito ambiental. Então, esse é o nosso conteúdo lá. E quem puder, siga lá a gente, quem não segue, que faço questão de conversar com vocês ali também. Então, o que a gente vai falar hoje? Primeiramente, mostrar do agronegócio no Brasil, a realidade no agro, que torna um imóvel rural irregular. Vamos falar sobre o georreferenciamento, que é uma dúvida recorrente que a gente recebe. A fração mínima de parcelamento, que vai ser uma base conceitual muito grande para nós, para quem começa a trabalhar na parte agrária. E também uma polêmica muito grande, que é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Então, por que a gente falou ali no começo que o agronegócio é o setor mais importante do Brasil? E eu falo isso com muita propriedade, e realmente é. Por quê? O nosso agronegócio, ele representa 25% do PIB nacional. Ou seja, 1/4 de todo o faturamento interno do Brasil, de todo o produto interno do Brasil, vem do agronegócio. Então, a gente tem uma estatística dentro da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, onde o agro alimenta 800 milhões de pessoas. Ou seja, a gente alimenta o mundo. A gente faz jus ao conceito de que nós somos o celeiro mundial. E, realmente, a gente tem esse desafio de cada vez produzir mais com menos áreas. Esse é sempre o nosso desafio. E ter um imóvel irregular vai impactar diretamente nesse faturamento, nesse produto interno bruto, em um setor que vai, com certeza, que potencializa o nosso Brasil. E a gente tem, predominantemente,
três culturas, vamos dizer assim, no nosso Brasil. A gente tem a agricultura de grãos, né, que são pequenos, médios, grandes produtores de soja, milho, né, silagem. A gente tem uma agricultura muito forte de cana-de-açúcar, onde a gente é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Grandes empresas de cana-de-açúcar, né, de açúcar e álcool, bem como pequenos e médios proprietários. A gente tem aqui também, na nossa região, muito poucos arrendatários, e a maioria aqui na minha região são pequenos e médios proprietários. Então, a gente tem muita área aqui. Diferente da realidade, por exemplo, no Mato Grosso, onde a gente tem muita área, só que proprietários com áreas muito grandes. Aqui a gente tem muitas áreas com propriedades mais pequenas. Só contextualizando nesse assunto, a média na nossa de áreas aqui vai girar em torno de 30, 40, 50 hectares. Enquanto a gente sobe para o norte, lá no Mato Grosso, a gente tem uma área de 300 hectares é considerada uma área pequena. Aqui um produtor de 300 hectares é chamado de fazendeiro. Então, para a gente entender como é a realidade é diferente em todos os lugares do Brasil. E também uma forte pecuária. A gente tem uma pecuária muito forte no Brasil, onde representa um grande faturamento. E por que eu estou trazendo isso? Essas três culturas para a nossa palestra de hoje? Porque o imóvel irregular pode impactar em todas elas. A gente tem demandas, a gente tem pedidos ali dentro da área jurídica, onde uma ausência de um certo documento, uma ausência de uma regularidade, pode te impossibilitar de você plantar grão, pode te impossibilitar de vender teu gado. Então, a gente traz muito forte essas questões de regularização. E quando a gente fala de realidade no agronegócio, é assim, mais botina e menos sapato social. Hoje eu estou de terno aqui, porque eu estou aqui apresentando para vocês uma palestra, mas eu não fico assim no dia a dia, né? Eu prefiro, uso muito mais um boot, uma botina, do que um sapato social. E é essa a nossa realidade. A gente tem uma advogada ambiental, né, que acho que a grande maioria conhece, que é a Sara Romero, que ela é focada no direito ambiental. E ela sempre traz esse jargão, né, que a mulher que trabalha no agronegócio, ela está entre o salto e a botina. E realmente, a gente precisa... por que eu estou falando de mais botina? Porque quando a gente vai falar com o produtor rural, é importante que a gente se espelhe nele e ele se espelhe na gente. Não adianta eu chegar para falar de algum assunto, já é jurídico, já é difícil, e eu chegar para o produtor falar um assunto jurídico, de terno, gravata e sapato dentro da propriedade dele. Ele vai entender o quê? Mais um que vai passar a perna em mim, que ele está acostumado nisso. Ele está acostumado com muita desinformação. Você vestindo, com a vestimenta que ele também usa, vai sentir muito mais um compartilhamento, uma segurança com você. Então, eu sempre trago isso, porque é muito importante a gente estar vestido de acordo com a nossa ocasião, né? E vamos lá. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, no ano de 2019, 60% dos imóveis estavam irregulares. Isso em 2019. Aí a gente pensa, poxa, mas passaram 2 anos, indo quase para 3. Será que isso já não mudou essa realidade? Já não está menor? A gente sabe que uma das questões que tornam o imóvel irregular é, por exemplo, a falta de atualização da sua matrícula, que a gente vai ver aqui embaixo, que o registro do público, estando desatualizado, é uma forma de irregularidade. Vamos pensar, quantas fatalidades de morte a gente teve esse ano, né, ano passado. Dentro da pandemia, a gente teve, se eu não me engano, mais de 500 mil, se eu não me engano. Vamos imaginar quantos inventários foram feitos. Nesses inventários, quantos imóveis rurais constavam nesses inventários? Aliás, dentro dessas mortes, quantas famílias não fizeram inventário do espólio? Então, eu acredito, eu não tenho o censo atualizado, mas pode ser sim que esse número aumentou muito além. Eu vejo sempre que, à medida que alguns vão atualizando, outros vão desatualizando, vão deixando o seu imóvel irregular. Então, essa é uma realidade instaurada no Brasil. E quando a gente fala de uma irregularidade em um percentual tão grande como esse, de 60%, a gente vê o quê? Oportunidade. Então, eu acredito que aqui a gente tem um público predominante de advogados.
a gente consegue enxergar uma oportunidade nisso. O advogado tem que enxergar oportunidade em tudo nessa vida, né? O advogado, ele é empreendedor também. Ele tem que ser empreendedor. Então, quando a gente enxerga uma ferida, né, a dor do produtor ali, a gente tem que aproveitar isso. Aproveitar para quê? Para mudar a realidade do nosso Brasil e também para mostrar o nosso serviço para regularizar esse imóvel. Então, o que torna um imóvel irregular ou um imóvel regular? Diversas coisas. Se eu falar que a minha mãe não averbou alguma coisa na casa dela, por exemplo, alguma construção que ela fez na casa dela, eu já estou falando que o imóvel não está regular. Então, ou se eu falo que o imóvel que ela mora não tem, ela só tem a posse e não tem a propriedade, também é uma irregularidade. Ou num caso de um imóvel rural, se aquele proprietário não tem o CCIR ou o CCIR está desatualizado, também é uma irregularidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito grande, né? É muito subjetivo o que torna o imóvel irregular. São diversas coisas. São diversos detalhes que vão tornar o imóvel irregular. E por isso, a gente tem que entender a realidade rural. É muito diferente da realidade urbana. Eu, particularmente, entendo muito mais de imóvel rural do que urbano. Se eu pegar alguma coisa urbana, consigo fazer? Provavelmente sim. Mas, talvez eu vou apanhar um pouco mais. Então, a gente tem que conhecer essas nuances do imóvel rural. Entender qual que é o imposto que ele vai pagar. É o IPTU? Não é o IPTU. A gente vê aqui que vai ser o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. E falando um pouco do ITR, o ITR ele é cobrado em cima do quê? Em cima da construção? Não. Enquanto a gente tem o IPTU, que é o Imposto Predial, a gente tem o Imposto Territorial Rural. Ou seja, o que é tributado dentro do ITR? É a área útil, a área tributável, o valor da terra nua, que é o quanto você consegue produzir naquela área. Então, por exemplo, áreas protegidas, como reserva legal, elas não vão ser tributadas. Então, só contextualizando, falando um pouquinho do ITR, e uma coisa muito comum que a gente tem, né? De repente, dentro do ITR, a pessoa não está com todas as informações ali. A gente vai falar ali em cima sobre o CAR, lá no final sobre o CAR, e o CAR comunica diretamente com o ITR. Eu não acabei de falar que dentro do ITR as áreas protegidas são excluídas, as áreas ambientalmente protegidas. Se o CAR ele vai tratar sobre áreas protegidas, sobre áreas ambientais, eu tenho que fazer um link com o ITR. Eu tenho que ter um espelho do ITR, do CAR, no ITR. É importante isso. É importante que todos os documentos do imóvel rural eles estejam em consonância. É muito importante isso, gente. E a gente vai ver o quê? Que uma coisa vai se comunicar com a outra. Não adianta eu ter uma coisa e não ter outra, tá? Então, são passos curtos que a gente vai tornando o imóvel regular. E, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí, podem usar o chat. Né? Tô falando muito rápido? Tá bom para vocês? Como é que tá? Tá ótimo, doutor Arthur. Ótimo. Perfeito. Tá compreensível? Sim. Então tá bom. Vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, viu? Tá ótimo. E uma das dores do produtor rural, o que é? É a chamada fração mínima de parcelamento, que é uma polêmica gigantesca quando a gente fala disso. Então é o famoso comprei uma chácara de lazer. Ah, quem nunca ouviu falar isso? Quem não tem um amigo aí que não tem uma chacrinha? Eu queria ter uma chacrinha, viu, gente? Eu queria muito ter. Mas, infelizmente, a gente vai ver que tem uma irregularidade em cima disso em alguns casos. Antes, eu sempre trago, para quem não é da área, para quem não entende muito do imóvel rural, para quem vem do urbano ou quem está começando a interessar pelo assunto de imóvel rural, o conceito de imóvel rural. Não adianta eu adiantar falar de fração mínima de parcelamento, ITR, se eu não entrar dentro do conceito do imóvel rural, né? Então, basicamente, de uma forma muito rápida, o imóvel rural ele é dividido, ele é definido através de dois critérios, sendo o critério da localização, ou o critério geográfico também chamado, que é o quê? O imóvel rural é aquele que está localizado fora da minha zona urbana, ou fora da minha área de expansão urbana. Automaticamente, esse imóvel se torna um imóvel rural. Isso até para fins de tributação. Agora,
a lei fala de 2 critérios, que a gente falou. Qual é o outro critério? O critério da destinação, onde esse critério é definido também no Estatuto da Terra. Gente, anotem essa lei. O Estatuto da Terra é a Lei 4.504 de 64. Ele vai ser a base para muitos conceitos do direito agrário. Ele, para quem é do direito agrário, aí sabe que não dá para você advogar na área rural sem entender o Estatuto da Terra. E ele é a lei primária da questão rural, tá? E lá no artigo 4º dessa lei, o que ela fala? Que o imóvel rural é o quê? É um prédio rústico. Gente, vamos lembrar que é uma lei de 64, tá? Então, é um prédio rústico de área contínua. Ou seja, vamos separar esse artigo para entender vários conceitos. O que é uma área contínua? Enquanto a gente tem numa área urbana, por exemplo, onde um imóvel tem uma matrícula, na realidade rural não é assim. Eu posso comprar uma chácara aqui, adquirir uma outra ali para frente, do lado, e vou aumentando a minha área. E isso vai criando o quê? Vai criando um grande conglomerados de matrículas, né? Então, o que é uma caracterização de um imóvel rural? O que é um imóvel rural? Uma área contínua. Ou seja, deixa eu só voltar aqui para mim. O que é uma área contínua? Uma área onde tem uma propriedade do lado da outra. Então, esse conglomerado de áreas vai se tornar um imóvel rural, desde que seja de um só dono. Tá? Então, esse conglomerado vai se tornar um imóvel rural. Então, quando a gente for falar de imóvel rural, não é um imóvel ou uma matrícula. Isso é para fins registrais, para fins urbanos. Para fins de conceito de imóvel rural, e aí esse conceito vai impactar em todos os processos que a gente vai fazer do imóvel rural, o imóvel rural é contínuo, tá? Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Eu tenho essa mania, gente, de ir e voltar no slide, viu? Porque às vezes eu sinto que eu tenho que olhar para vocês e vocês olharem para mim. Eu sou uma pessoa que gesticula demais, então eu tenho essa necessidade de falar desse jeito. Vamos lá, então. Então, é uma área contínua, qualquer seja a sua localização. A gente não falou que o imóvel rural é aquele localizado fora da zona urbana? O Estatuto da Terra não fala só isso. Ele fala que qualquer seja a sua localização. Então, ele pode estar dentro de uma área urbana? Ele pode. Ele pode, e é muito comum isso. Para quem mora no interior, é muito comum ver isso. É muito comum. Eu vejo, se eu andar 2 quilômetros aqui do meu escritório, eu vou ver uma área desse tipo. Então, é muito comum. Que se destina, olha o critério da destinação aqui, que se destina à exploração extrativista agrícola. O que é uma atividade agrícola, extrativista agrícola? Pecuária, agroindustrial, pecuária eu falei, agricultura. Então, essas são atividades que vão caracterizar esse imóvel. Ou seja, a gente tem esse conceito de imóvel rural, que vamos lembrar ali, foram 3 coisas que a gente falou, que é uma área contínua, que independente da sua localização, mas que ela tenha uma exploração extrativista agrícola. Eu preciso trabalhar na minha área de uma forma agrícola. Não adianta eu ter uma área dentro do imóvel urbano aqui, dentro da zona urbana, plantar ali meia dúzia de cana-de-açúcar para fazer garapa, para fazer caldo de cana, e falar que eu tenho uma área rural. Porque muita gente faz isso, gente. Parece uma brincadeira, parece que é uma ilusão. Mas muita gente tem áreas pequenas dentro do imóvel, dentro da área urbana, e quer pagar o ITR. Por que quer pagar o ITR? Porque o ITR é pago em cima da quantidade, né, da quantidade de área que você tem para a lavoura. Então, pera lá. Há uma irregularidade nisso, certo? Então, entendemos o que é o conceito de imóvel rural? Ficou claro para todos vocês? Sim, eu tenho uma pergunta, professor. Por favor. Se o meu imóvel rural tiver no perímetro urbano, como é que eu fico sabendo se eu pago o IPTU ou o ITR? Bom, em regra, vai depender primeiro da origem da tua matrícula. A sua matrícula teve origem onde?
de um imóvel rural? Então, enquanto a prefeitura, vamos dizer assim, que é quem cobra o IPTU, não questionar isso, você está pagando certo. E se ela questionar, falando que o seu imóvel é um imóvel urbano, porque está dentro do imóvel urbano, cabe uma contestação. Tá? Então, essa mudança vai depender de uma motivação. Tá? Dependendo da motivação dessa tributação, que vai ser tributado um ou outro. Mas a gente tem, eu digo para vocês que a gente tem um entendimento, isso é uma polêmica muito grande, tá? É sempre uma polêmica, sempre é base para discussão em tribunais, mas a gente tem muita jurisprudência consolidada em cima disso. Jurisprudência do STJ, que vai basear, que vai considerar definitivamente o critério da destinação. Tá? Então, caso venha a prefeitura querer tributar em cima do imóvel rural um IPTU, cabe essa contestação, tá? Porque não é o legal. E também o contrário. Caso seja um imóvel que esteja pagando ITR e a prefeitura, na sua fiscalização, cobrar o IPTU, se estiver realmente, se não estiver utilizando para extração vegetal, para agricultura, ela provavelmente passe e paga o ITR, o IPTU, tá? Perfeito. Sanei a dúvida? Saneou? Mais alguma dúvida, gente, desse assunto? A Tabata diz aqui no chat que a lei do perímetro urbano também pode ajudar na localização do imóvel. Perfeito, é o que a gente falou do critério da localização. Se a gente tem um imóvel fora do perímetro urbano, automaticamente ele vai ser também já um imóvel rural, tá? Então, são dois critérios, lembrando, critério da destinação e critério da localização. Os dois, unidos, vão definir um imóvel rural, tá? Perfeito. E dentro desse conceito, a gente tem um outro conceito, que esse sim é a polêmica do mundo, que é a fração mínima de parcelamento. E aí vem a figura da chácara de lazer. Quem aí ergue a mão, quem não conhece alguém que tem uma chácara? Eu duvido alguém levantar a mão, hein? Desafio. Todo mundo conhece, gente. Todo mundo conhece alguém que tem uma chácara. E para ser uma chácara, gente, às vezes essa chácara é localizada fora do perímetro urbano. É muito comum. Na verdade, na maioria das vezes, ela está no perímetro rural. Isso é regular? Isso é legal? Não é legal. E é por isso que a gente vai mostrar o porquê não é regular. O que é a fração mínima de parcelamento? O que vem ser esse conceito? A gente tem no imóvel rural esse conceito de FMP, que é a fração mínima de parcelamento, onde é a menor área, ou seja, o menor tamanho entre o módulo rural e a fração mínima de parcelamento, onde vai ser o quê? Onde o imóvel não pode ser desmembrado. Vamos traduzir. É a menor área que eu posso abrir uma matrícula nova ou não, ele sendo um imóvel rural. Então, a fração mínima de parcelamento, o mínimo que você pode ter de área para abrir uma nova matrícula rural, vai depender de quanto é a fração mínima de parcelamento dentro da tua região. Então, isso vai variar, porque ele vai linkar com outro conceito que é o módulo rural, que é de uma forma bem simples para todo mundo entender. É o mínimo de área necessário onde uma família de 4 adultos consegue sustentar com a produção dentro da sua área. É um conceito que jamais vocês vão esquecer. Eu tenho uma família de 4 pessoas, ok? Essa família de 4 pessoas vive do sustento dessa área. Quanto que é essa área que eu preciso ter para sustentar essa família? Basicamente vai ser esse o conceito de módulo rural, tá? Sempre exemplificando a forma mais fácil para vocês. E essa fração mínima de parcelamento, como diz o povo aqui do campo, varia. Vai variar de acordo com a localização do seu imóvel e de acordo com o módulo rural. Onde eu acho isso? Dentro de um documento chamado CCIR, tá? Vai ter que é o Cadastro de Imóvel Rural, dentro do INCRA, vai ter lá escrito a fração mínima de parcelamento, quanto que é, o módulo rural, quanto que é, e também um outro conceito, que é o módulo fiscal. Dentro do CCIR vai ter tudo isso, para simplificar, para todo mundo conseguir identificar, e quando pegar um documento rural,
identificar quanto que é a fração mínima de parcelamento. O que isso vai me impactar? Bom, diversas coisas. Imagina só que você está fazendo um inventário. A gente falou de inventário ali. E esse inventário, eu tenho uma partilha de um bem de 100 hectares, vamos pensar assim, para 30 pessoas. O povo do campo gosta de fazer filho. Então, 30 pessoas. Quanto vai ficar para cada pessoa? 3 hectares, se eu não falha a memória. Tem lugares que a fração mínima é maior que 3 hectares. Ou seja, eu não vou conseguir desmembrar esse imóvel. Eu não vou conseguir tornar para cada um dos herdeiros uma matrícula independente para cada um. Tá vendo como eu preciso entender como os conceitos dos imóveis rurais? Porque vai impactar em todos os trabalhos. E aí a gente falou da chácara. Por que a chácara não pode? Por que eu não posso ter uma chacrinha lá de 5.000 metros quadrados e aproveitar dela? Eu estou pagando, eu paguei, estou sustentando ela. Qual que é a irregularidade em cima disso? Dentro lá do Estatuto da Terra também, a gente tem isso no Estatuto da Terra, a gente tem na Constituição Federal, a gente tem na Lei de Reforma Agrária, o intuito do imóvel rural. Qual que é? A produção. Então, por que é proibido esse desmembramento de uma área menor que a fração mínima de parcelamento? Porque ela não vai fomentar, ela não vai garantir o desenvolvimento socioeconômico produtor. Vamos imaginar em um mundo, em um Brasil, onde não tem essa lei. Vamos imaginar como seria? Vamos fazer esse exercício? Imagina só que eu tenho uma liberalidade para fazer o que eu quero com a minha área. Então, se eu quiser parcelar ela em vários lotes ali dentro da área rural, eu posso. O que acontece quando a gente fraciona? A gente tem automaticamente uma valoração do imóvel. A gente tem uma matrícula muito grande, porém, quando a gente faz um loteamento, o que acontece? Aquele imóvel que era grande, quando você fraciona ele em várias matrículas, ele vai superfaturar, correto? Isso é bom? Não sei. Mas a gente tem o quê? Que a gente falou no nosso primeiro slide, que a gente tem 25% do PIB interno voltado para o agronegócio. E a gente tem que alimentar o nosso Brasil, a gente tem que alimentar o mundo. A partir do momento que eu abro a porteira para fazer o que eu quero, eu não vou cumprir a própria função social da propriedade. Qual que é a função social da propriedade rural? A produção agrícola. É para isso que eu tenho um imóvel rural. Tá? Então, lá no artigo 8º da Lei 4.504 do Estatuto da Terra vai estar escrito o quê? Que nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento. Ou seja, traduzindo, eu não posso ter uma área menor que a fração mínima de parcelamento. Eu não posso. Tá? Isso é irregular. Então, esses diversos imóveis que a gente enxerga, que a gente vê, são várias chácaras, loteamentos irregulares. Quantos loteamentos irregulares clandestinos a gente tem dentro da área rural? Isso tudo é crime. Isso é errado. Então, a gente tem imóveis irregulares. É crime contra a administração pública. Tá? Então, é uma irregularidade. A gente está aprendendo aqui, fazendo um exercício para, primeiro, entender conceitos rurais e também aprender e identificar irregularidades de imóvel, tá? Então, a gente espera que vocês estejam gostando até então, mas a gente está, primeiramente, fazendo esse exercício, entendendo o que torna um imóvel rural irregular. E, com certeza, a fração mínima de parcelamento é a maior incidência de irregularidades. Com certeza, porque, infelizmente, é uma realidade no Brasil esse parcelamento de solo irregular. Isso traz impactos ambientais, gente. Isso traz impactos financeiros. Isso traz impactos enormes. É possível eu ter uma chácara, um condomínio de chácara de lazer dentro do imóvel, dentro de uma área rural? Até é possível. Mas eu vou depender de uma série de coisas. Primeiramente, eu vou ter que ter essa área, ela vai ter que ser considerada dentro da prefeitura, dentro da administração pública, uma área de interesse público. Então, eu tenho um lugar e eu quero lotear. Eu posso simplesmente ir abrindo, criando várias? Não. Eu vou ter que ter uma aprovação
da prefeitura primeiro. A prefeitura vai ter que caracterizar, através de lei ordinária, através de lei complementar, que aquele pedaço que eu quero desmembrar é de interesse público. Por que eu tenho toda essa burocracia? Porque a partir do momento que eu descaracterizo um imóvel rural, eu estou descaracterizando ele, eu estou tirando dele a função social da propriedade. Eu transformo ele em urbano. Para quem é da área urbana sabe aqui que o imóvel urbano tem uma série de legislações e exigências, saneamento básico, tem que ter escola próxima, tem que ter atendimento, local de atendimento médico próximo, tem uma série de pavimentação de vias, enfim, a gente tem uma série de exigências que podem impactar. Então, percebem, não é só eu chegar, parcelar o meu imóvel em várias frações. Eu preciso, sim, ter essa aprovação. Então, é possível? É. Porém, é muito difícil. É muito difícil. Inclusive, o próprio INCRA, dentro de instruções normativas, dentro do INCRA, dentro da instituição, ele está se manifestando ao contrário a isso. O papel do INCRA também é fomentar o agronegócio. Então, a partir do momento que eu não tenho esse fomento, que eu tenho um fomento a irregularidades, a não produção rural, eu estou tendo um desvio, certo? Então, o próprio INCRA já está se manifestando quanto a isso. É muito incomum imóveis, chácaras de lazer regulares. Aqui na minha cidade, coincidentemente, tem uma. Muito próximo da cidade, se eu não me falha a memória, fora do perímetro urbano, vai ter em torno de 2 quilômetros, mais ou menos 3 quilômetros. E é uma chácara, é um condomínio com várias chácaras de lazer de 5.000 metros. Mas essa chácara teve todo o procedimento anterior para se regularizar aquilo lá. Tanto é que, se eu comprar um imóvel rural, uma chácarazinha fora desse lugar, é muito mais barato do que ali. Por que eu estou pagando mais caro ali? Porque está regular. Certo? Eu não vou ter um impacto na hora de eu fazer um inventário, na hora de eu vender. Essas chácaras irregulares eu só compro mediante contrato de compra e venda. Eu nunca vou ser dono de fato desse imóvel. A menos que eu faça uso capião dessa área, mas também, imagina só, eu tenho uma gleba ali com 30 lotes. Eu estou descobrindo, então, a fórmula do sucesso. Eu vou pegar esses 30 lotes e fazer uso capião? Não pode. O próprio cartório pode barrar, pode caracterizar um parcelamento de solo irregular. Tá? E pode ser responsabilizado por isso. Então, temos que ter esse cuidado quanto à fração mínima de parcelamento. Eu vou passar para outro tópico. Vocês têm alguma dúvida quanto a esse assunto? Fui claro. Vou parar a cada assunto para vocês comentarem. Liz, Marinalda, tudo certo? Andréia? Tô tudo certo. Tá bem claro, viu? Claro, bem didático, né? Vão dando sinal de fumaça para mim, viu? Pelo amor de Deus, que eu me empolgo e continuo falando muito mais aqui. Então, eu sou um mais explicado que isso é impossível. Então, tá bom. Esse é o intuito, a gente explicar para todo mundo e ter um debate, um ensinamento democrático aqui. Ô, Liz, até que horas eu tenho para apresentar, só para me programar aqui? Normalmente a gente vai até às 20 horas e aí abre para um debate ou para maiores dúvidas. Fica à vontade, tem tempo. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, então. Bom, e aí a gente tem uma outra figura que vai tornar um imóvel regular ou irregular, que é o famoso e polêmico também georreferenciamento. Qual que é a realidade do nosso Brasil? A gente tem uma grande parte dos imóveis rurais no Brasil onde não possuem as suas dimensões atualizadas e confiáveis. Mas como assim? Eu sei onde é a minha propriedade? Como que eu não sei? Lá atrás, muito antigamente, nem tanto assim, as medições não eram precisas. Elas não traziam a geolocalização do imóvel. O que é a geolocalização? É a medição onde eu tenho uma localização, eu sei localizar onde é ela. Através do quê? Coordenadas geográficas. Então, as medições de antigamente eram feitas como? Tinha um instrumento chamado teodolito, onde era direcionado o ângulo, rumo, azimuth, distância, e por ali
o fechamento daquela área, daquele desenho total, eu tinha a área daquele imóvel. Não era regular, não era preciso. Porque essa distância... Bom, faça um exercício em casa. Consigam uma trena e tente medir o seu lote, a sua casa. Eu tenho absoluta certeza que vai dar diferença da sua matrícula. Porque até quando eu puxo uma trena, ela cria barriga. E essa barriga, ela perde precisão. Ela perde precisão de centímetros. Perde precisões. Imagina se eu estou falando de uma imprecisão de um lote, imagina só o quão impreciso eram medições de fazendas, de sítios. Então, através disso, a gente teve o georreferenciamento, a exigência do georreferenciamento. Mas para mostrar para vocês que eu não estou mentindo, que eu não estou falando da boca para fora, eu vou trazer para vocês uma matrícula bem simples aqui, de um imóvel que não está com a sua geolocalização. Vamos lá? Olha essa matrícula aqui. Essa matrícula aqui tem 16,94 hectares, ou seja, ela tem em torno aí de 169 mil metros quadrados, se eu não me engano, né? Então, imagina só, o seu lote, que é mais ou menos 300 metros quadrados, alguns aí 400, alguns um pouco menores. Se já é difícil medir isso, imagina esse tanto de metros quadrados. Ou seja, a gente tem 16,94 hectares, aquele tanto transformado em hectares dá 16,94. Para quem não sabe, 1 hectare é equivalente a 10 mil metros quadrados, ok? Então, vamos tentar localizar, vamos fazer um exercício aqui. Vamos ver se a gente consegue localizar essa propriedade. Ela é uma propriedade lá de Cândido Mota, aqui perto da minha cidade, lá na Fazenda Macuco. Vocês conhecem a Fazenda Macuco? Na Água do Macuco. E qual que é a divisa lá? Qual que são as medidas? Vamos ver aqui? Não tem nenhuma. Ele só fala que de um lado é o fulano, do outro lado é o ciclano. Na cabeceira, você sabe o que é cabeceira? É o ciclano. E pelos fundos da propriedade, é a Água do Macuco. Olha só, eu consigo já localizar esse imóvel? Se eu pegar essa matrícula, a matrícula ela é pública, para consulta, eu consigo localizar esse imóvel? Eu não consigo localizar esse imóvel. Ou seja, eu tenho uma medição precisa dela, eu tenho dimensões, eu tenho confrontantes precisos aqui? Eu não tenho. Eu tenho uma baita de uma insegurança jurídica aqui. Uma baita de uma insegurança jurídica. Então, justamente por causa dessa insegurança, a gente trouxe a Lei 10.267, trouxe a exigência do georreferenciamento. E o que é o georreferenciamento? É o meio adotado pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde ele tem o intuito do quê? Padronizar a identificação dos imóveis rurais. Ou seja, eu quero deixar todos os imóveis rurais de uma forma ok, padronizadas, através de um reconhecimento do quê? Coordenadas geográficas. Certo? Então, eu vou ter coordenadas para isso. É medido através de satélites. Eu deixei até uma imagenzinha de satélites aqui. Satélites como o GPS, né, que são sistema de monitoramento, né? GPS, a gente tem o GLONASS. Então, a gente tem alguns tipos aqui para a gente conseguir medir essa propriedade. Eu meço pelo quê? Eu vou mensurar essa propriedade pela trena, pelo teodolito. A lei traz ali normas técnicas para esse mapeamento. Tá? Mas, em regra, geralmente, né, o que é mais comum são GPS, são aparelho receptores GNSS, que é o chamado. Que são, entre aspas, aparelhos GPS totalmente precisos. A gente fala de precisões ali de 1 centímetro, 2 centímetros, tá? É muito preciso, em casos até milímetros, onde esse instrumento vale em torno de 50, 60, 70 mil reais. Então, quando eu sempre escutava muito isso quando eu trabalhava no campo e media as propriedades com o GPS, eu escutava assim do meu patrão: Arthur, não vá me cair com isso na mão. Se você cair e quebrar, você está com um carro popular na sua mão. Hoje, literalmente, é um carro popular, porque o Gol vale em torno de 80, 90 mil reais. Então, olha só, quanto que não vale um GPS, um aparelho GNSS. Então, essa medição topográfica do imóvel, ela vai definir o quê? As características desse imóvel. Ela vai dar uma exatidão quanto à sua localização. Ela vai dar a dimensão correta. Ela vai dar uma atualização
dos confrontantes, quando a gente chegar na fase do cartório. De uma forma bem grotesca, vou falar para vocês quais são as fases do georreferenciamento. Então, primeiro a gente tem a medição, que é a fase de medição do campo, tá? Nessa medição eu vou fazer o quê? Eu vou mapear todos os vértices, ou seja, as angulações da área, com esse GPS. Eu vou ter que mapear o rio desse imóvel, então todo o perímetro. E também levantar todos os confrontantes, ou seja, os vizinhos desse imóvel, e ali aonde ficam suas divisas, suas matrículas. Para quê? Para eu ter uma atualização fundiária e uma atualização registral. Esse é o intuito. Então, eu tenho a fase de campo, a fase de escritório, que vai ser a composição desse processo de georreferenciamento para o INCRA, e dentro disso, após eu vou ter a certificação do INCRA. Estando tudo ok, de acordo com as normas técnicas, georreferenciado meu imóvel. Acabou o processo? Eu tenho que registrar lá no cartório, lá no registro de imóveis. E aí, monta-se um outro processo administrativo, obviamente, dentro do ofício de registro de imóveis, onde eu vou ter que ter as cartas de anuência dos confrontantes. Sim, todos os confrontantes precisarão assinar. Isso vai garantir uma baita de uma segurança jurídica para você em um conflito amanhã. Então, tem alguns lugares, alguns cartórios que não exigem. Eu sempre aconselho que peguem sim a assinatura de cada um dos confrontantes. André, você levantou a mão? André, não foi a... Foi, André. Isso. Oi, doutor Arthur. Então, com relação a isso, eu até vou colocar aqui uma questão que foi que uma das nossas associadas da Aginotari colocou, bem interessante. Ela colocou aqui que o imóvel do vizinho, que era o cliente dela, quer dizer, que o imóvel do vizinho desse cliente dela, né, quando foi feita a certificação no INCRA, né, pelo georreferenciamento, que ocorreu uma sobreposição, né, porque não tinha anuência do vizinho. E essa correção é que é muito complicada, né? Não sei como é que dá isso daí. E aí a pergunta até era assim, como resolver isso? Porque o próprio INCRA falou, faz uma demarcatória. Olha que coisa simples, né? É como se fosse fácil, simples. né? Vai lá, faz uma demarcatória, você volta aqui e a gente corrige. Aí eu não sei como é que... É um processo bem burocrático. Você vai ter que fazer uma abertura de um processo administrativo no INCRA pedindo o cancelamento daquela área. E a partir do momento que eu tenho conflitos de imóveis dentro do INCRA, eu vou ter ali pareceres técnicos em cima disso, de duas áreas. Então, esse é um procedimento que pode ser seguido, um procedimento administrativo. Mas também uma demarcatória é também uma opção, porém, muito mais demorado. Está na moda hoje a advocacia extrajudicial, graças a Deus está na moda, porque desburocratiza muita coisa. Porque eu tenho, por exemplo, uma contestação de uma demarcatória de terras, onde está há 2 anos na citação ainda dos vizinhos. Há 2 anos na primeira fase de citação. Veja só, olha quanta demora em um processo, né? E aí o dono morreu, vai para outro, enfim, abre um processo gigantesco. Então, uma das possibilidades é justamente esse processo administrativo, tá? Uma dúvida, doutor Arthur. O doutor já se posicionou com relação à anuência aí dos confrontantes. A gente sabe que teve um período ali de vacância daquela MP 910, que ainda não foi, né, sancionada, não voltou, né, não foi validado. Qual que é a opinião do doutor com relação a isso, da questão da segurança jurídica? A gente vê uma resistência bastante grande dos oficiais de cartório com a MP, tanto que na minha região aqui, alguns cartórios, alguns oficiais de registro, durante a vigência da MP, não dispensaram a anuência dos confrontantes. Como que o doutor tem se posicionado aí com relação a isso? Eu acho, primeiramente, que se tornando lei, isso aí vai ter que ser muito melhor redigido, né? Porque eu entendi o intuito, é uma desburocratização, né? Tem muitos casos onde eu tenho aqui minha propriedade está encravada em várias propriedades que já estão certificadas. Ou seja, nesses casos, eu utilizo a própria geometria desses. Nesses casos, eu não posso pular a assinatura dos confrontantes? Na minha opinião, sim. Se não tiver sobreposição, porque o INCRA é um sistema automático,
Tendo sobreposição, o INCRA não vai deixar certificar. Então, nesses casos, não tendo uma área encravada ali com todas as suas divisas definidas, eu não vejo motivo para ter assinatura. Porém, quando a gente vê que abre a possibilidade de alguns casos não terem anuência, acontece do que a Liz falou, de que uma das alunas falou. Eu faço a minha propriedade como eu bem entender, perímetro, e a gente sabe que o Brasil tem muito conflito de divisas, vem um outro vizinho daqui 3 anos e vai fazer o georreferenciamento, o dele está certo, só que vai dar sobreposição. Vai gerar o quê? Um acúmulo do judiciário ou um acúmulo do INCRA, né, de processo do INCRA. Então, na minha opinião, a assinatura, ele gera a falta de assinatura da anuência, ele gera uma desburocratização, porém, gera também uma fraqueza. Eu vejo como uma brecha que pode ter alguns questionamentos. Então, para questões de segurança jurídica, mas com certeza é inquestionável quando tem uma anuência de confrontante. Já tendo a anuência do confrontante, ele já pode alegar que ele não tinha conhecimento e pode gerar uma discussão jurídica. Imagina só, sem. Né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente ter todas as áreas georreferenciadas, isso vai se tornar uma realidade muito boa. E aí vai desburocratizar muito. Porém, conhecendo a realidade de alguns lugares, eu acho ainda que eu tenho um certo receio. Então, acho que precisa de uma melhor descrição dessa lei quando se tornar lei, né? Se tornar também. Também. Ótimo. Certo? Certo. Então, vamos lá. Sobre o georreferenciamento, o que ele garante para nós? O que a gente falou aqui agora. Confiabilidade documental, acurácia, ou seja, precisão na dimensão de divisa de imóvel, maior segurança jurídica, para principalmente custeio agrícola, para financiamento agrícola. Eu vou ter uma padronização de metodologia, de medição, soluções de conflitos fundiários, principalmente, e uma gestão fundiária das informações do país. Isso aí traz enormes benefícios. Opa, acabei voltando um aqui. Rapidamente, sobre os prazos do georreferenciamento. Sim, a lei estabelece prazos. Áreas acima de 100 hectares já estão vigentes, ou seja, já estão irregulares. Áreas de 25 a 100 hectares, eu tenho prazo até 20/11/2023. E áreas inferiores a 25 hectares, eu tenho prazo de até 2025. Nossa, mas vai demorar, 2023 ainda tem 2 anos. Gente, é demorado às vezes para medir uma área. Não é da noite para o dia. Lembra que eu falei que eu vou ter que pegar a assinatura de todos os confrontantes? Pois é. Imagina só, teve casos de confrontantes que moravam fora do país. Hoje, na digitalização, está um pouco mais fácil. Mas como é que era? Eu tinha que mandar uma carta para fora, ele assinar e voltar. Hoje tem assinatura eletrônica, assinatura digital, que está muito mais fácil. Porém, ainda é um trabalho. É bater palma em todos os vizinhos ali, e tem vizinhos que hoje, grande maioria, não mora mais ali. Como que eu vou localizar aquilo? Então, tem uma série de trabalhos antes que eu não deixaria para último caso isso. E se eu não fizer o meu georreferenciamento? Primeira consequência, uma desvalorização do seu imóvel. Por quê? Eu não estou com a dimensão correta dessa área. Talvez eu tenha uma área muito menor, de fato, ou muito maior. E também, se eu estou vendendo um imóvel que não está georreferenciado, o próximo proprietário vai ter que o quê? Georreferenciar. Mas por que ele vai ter que georreferenciar? Entra no terceiro tópico aqui, que é a impossibilidade de transmissão do imóvel a qualquer título. Ou seja, se eu tenho um imóvel rural hoje, maior que 100 hectares, eu não consigo fazer qualquer tipo de transmissão, segundo a lei. Então, eu não consigo fazer uma transmissão por inventário, por venda, por desmembramento, eu não consigo desmembrar meu imóvel. Eu fico com o meu imóvel travado. Eu também tenho uma impossibilidade de concessão de crédito agrícola. Hoje, a maioria dos pequenos produtores vivem de crédito agrícola. Precisa disso para o próprio custeio da lavoura. E também eu tenho uma insegurança jurídica em conflitos agrários. A gente falou do caso da demarcação de terras, da ação demarcatória de terras. Se eu tenho uma ação demarcatória de terras e eu não tenho georreferenciamento, a minha petição vai ser totalmente frágil. Ou se eu estou contestando e eu não ter aquele imóvel certamente onde é a geolocalização dele, eu também vou ter uma insegurança jurídica em cima disso. Certo? Vou entrar no último tema aqui. Vocês têm alguma dúvida quanto ao georreferenciamento?
Assunto bom, viu? Bom para discutir isso aí. Tudo certo? Vou aproveitar, vou fazer uma pergunta. Todo imóvel rural precisa desse georreferenciamento ou existe algumas exceções? Não existem exceções para o georreferenciamento. Se é imóvel rural, ele precisa. Ele é uma obrigação a todos os imóveis, independente do tamanho. A gente estabeleceu ali prazos. A lei estabelece prazos, não estabelece exceções. Né? Então, nesse caso, para uma regularização fundiária, é necessário o próprio georreferenciamento do imóvel. Ok? Ok. Pode prosseguir, professor. Obrigada. E vamos para esgotar o nosso assunto. Olha só, eu pensei assim, falei, gente do céu, será que eu vou trazer só isso hoje? Mas eu me alongo tanto nas conversas, tanto no bate-papo, que se eu colocasse mais 2 pontos, a gente ia ficar até 10 horas da noite aqui. Mas por quê? São assuntos polêmicos mesmo, gente. São assuntos que geram dúvidas, porque em muitos casos não são a normalidade. A gente tem um grande ramo imobiliário predominantemente urbano, em corporações, loteamentos, né? São predominantemente urbanos. E a gente, a Marinalda como agrária, né? A gente é exceção no mundo. E é muito bom isso que a gente está se capacitando para resolver esses conflitos aí. A Liz também está entrando, né, nesse ramo, então você vai ver como é apaixonante. E dentro das exigências que vão tornar um imóvel regular ou irregular, a gente tem o assunto desses 3, eu acho que um dos mais polêmicos também. Eu só trouxe assunto polêmico para nós aqui, que é o Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR. Quem não conhece o CAR tem que conhecer o que é o CAR. O CAR, ele é um sistema eletrônico, público, onde vai reunir o que do seu imóvel? Todas as informações ambientais do imóvel rural. Então, tudo que vem definido dentro do imóvel rural, reserva legal, área de preservação permanente, tudo que refere de imóvel rural na parte ambiental tem que estar ali dentro do cadastro ambiental rural. E é uma exigência. É exigido não só para o proprietário, mas para o posseiro também. Se eu tenho a posse daquele imóvel, não tenho a matrícula do imóvel, só tenho a posse, eu tenho que fazer o CAR do mesmo jeito. E olha, gente, é inacreditável. Ele é um sistema declaratório, tá? Então, foi um erro da lei, na minha opinião, em abrir para até os proprietários da área fazer o CAR. Porque a lei abre essa possibilidade. Abriu possibilidade para qualquer um fazer. Então, teve proprietários, sindicatos que fizeram, prefeituras. Eu não estou duvidando da capacidade técnica de ninguém. Muito pelo contrário. Mas se a gente for basear dentro das informações se o INCRA, em cima daquela toda a norma técnica que a gente viu, mapeamento preciso, já tem conflitos de divisa, imagina o CAR, que o cara pode desenhar no Google a linha de divisa. Então, teve muitos casos do quê? De um desenho errado da sua área. Teve muitos casos assim. Para vocês terem noção, a gente atingiu 100% do CAR das áreas cadastradas, da área total de São Paulo cadastradas no CAR. Legal, né? Não. A gente teve, na verdade, um superávit. A gente teve mais áreas cadastradas no CAR, São Paulo, por exemplo, do que a área de São Paulo tem. Olha só, é como se eu tivesse uma área de 100 hectares e o meu CAR tem 150 hectares. Tá errado. O que isso demonstrou? Que teve um mau desenho, entre aspas, desse imóvel. Né? Então, na minha opinião, foi uma falha da lei abrir nisso. Mas, surgiu uma demanda essa semana para mim aqui, uma demanda ambiental, onde o proprietário não tinha o CAR. Eu fiquei, gente do céu, a gente está chegando em 2022. O CAR veio em 2014, salvo engano. Até hoje não tem todas as áreas. E o que esse cara vai ter que fazer agora? O CAR. E quando você tem urgência no assunto, o que acontece? O preço é muito mais caro, porque eu estou precisando para hoje. Né? Então, além desse pagamento muito mais caro, ele não vai ter uma série de benefícios que o CAR trouxe lá no começo, que é a regularização do meu passivo ambiental, na possibilidade de regularizar em 20 anos, em até 20 anos. O cara que não fez
o CAR até o final do ano passado, ele perdeu essa possibilidade. Então, hoje ele é uma exigência, e a gente está vendo o quê? Instituições financeiras, a gente recebe muito capital estrangeiro no Brasil, e todos esses capitais estrangeiros, vindo de bancos, de instituições, eles exigem o CAR. A gente sabe, sem entrar em uma esfera política, é muito importante a gente falar isso, sem entrar em esfera política, a gente tem sido pressionado cada vez mais por órgãos internacionais em cima de questões ambientais. A gente sempre tem escutado que a Amazônia é o pulmão do mundo, que o Brasil tem que proteger, sendo que alguns países não protegeram. Ou seja, eles cobram muito da gente. E quando a gente tem cobrança externa para a liberação de capital, a gente tem, em conjunto, exigências legais. O CAR é uma dessas exigências. Se eu não tenho meu CAR hoje, eu não consigo, em alguns casos, nem arrendar minha área. Eu não consigo, em caso de alguns frigoríficos, eles não aceitam, a maioria dos frigoríficos hoje não aceitam receber essa carne de frigoríficos de áreas que não estão realizados o CAR. Eu tenho, por exemplo, exigências de RenovaBio, de áreas por exemplo, de cana-de-açúcar, que eu não vou poder entregar a cana dentro da indústria se eu não tiver o CAR. Ou seja, é uma série de legislações, e o CAR é uma exigência delas, que vai impossibilitar de, por exemplo, eu produzir na minha área. Então, ele é uma irregularidade muito grande, muito grande. Então, tem que ser feito o CAR, ele é necessário para justamente a regularidade ambiental no Brasil, tá? Não estou falando que eu sou a favor ou contra qualquer hipótese, mas é uma exigência. A gente pode discordar de tudo nesse mundo, só que o que está implantado como lei, a gente tem que seguir. Existem exceções para tudo na vida? Existe. Existe questionamento para tudo? Existe. Porém, hoje, para muitas coisas, por exemplo, a própria sobrevivência do produtor rural, eu preciso do CAR, para a própria produção dentro da minha área. Então, o CAR, ele é uma exigência legal para todos os proprietários e poceiros. Ele veio lá no Código Florestal de 2012, a Lei 12.651. Então, lá no artigo 29, para quem não conhece o Código Florestal, ele vai trazer lá que foi implantado o CAR, o sistema, né, de registro público, onde é obrigatório o quê? A todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais de propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. Tá? Então, ele tem essa série de funções, de finalidades. Será que o Brasil está sendo muito criterioso com isso? Eu não acho dessa forma. Tá? A gente tem que ter uma regularização ambiental. E a gente tem, em alguns casos, muita exigência ambiental. Porém, a gente também tem alguns produtores que não se preocupam nada com isso e, infelizmente, acabam acarretando o quê? Em crimes ambientais, tendo que depois recompensar isso, né? Recompor algum desmatamento. Então, a gente tem que ter uma regularidade ambiental dentro do nosso imóvel. Tem casos, a lei prevê casos de desmatamento. Eu posso propor um desmate de uma área. Tem exigências legais para isso. Eu tenho, inclusive, em alguns casos, por exemplo, o próprio Código Florestal traz o quê? Que eu posso compensar meu déficit ambiental de reserva legal em outro imóvel. Se eu tenho um outro imóvel com superávit, eu posso, entre aspas, servir, que é uma servidão, eu posso servir a minha área para recompor esse déficit. Então, olha só, como a lei, ela não é ferro e fogo. Ela tem o seu meio termo. Tanto é que eu sempre falo que o Código Florestal, todo mundo odeia. Tanto o produtor rural, quanto o ambientalista. O ambientalista chora, fala, nossa, esse Código Florestal, ele é antiambiental, ele não se preocupa com o meio ambiente. Em contrapartida, a gente tem o próprio produtor rural falando o quê? É muita exigência ambiental, eu tenho que produzir, não sei o quê. Percebe? Ninguém gosta dele, mas ele é esse meio termo mesmo. Né? Então, ele traz exigências onde devem ser cumpridas dentro do seu imóvel. E para quem produz no imóvel, tem que ter o cadastro ambiental rural. Senão, não sobrevive mais, tá? Não torna uma propriedade regular. Certo? Dúvidas sobre esse assunto? Eu vou fazer mais uma pergunta. Eu estou explorando o doutor Arthur. O senhor falou da compensação diária. Essa compensação, se eu tenho um imóvel,
como é que se dá essa compensação? Tem que estar próximo, no mesmo município, ou eu posso estar negociando essa área? Pode. Virou um negócio. Liberando? Isso é muito bom. Essa possibilidade, Lale, ela trouxe realmente uma possibilidade de negócio. Né? A Marinalda quer falar alguma coisa antes? Quer complementar? Ah, tá. Tá no mudo, Marinalda, por isso que eu não escutei o que você falou. Bom, mas continuando, essa compensação, ela tornou um negócio mesmo. Por quê? Eu posso vender um déficit ambiental, um superávit, ou seja, uma sobra de reserva legal que eu tenho na minha propriedade. Só que a lei fala o quê? Que ela tem que ser dentro do mesmo bioma. Tá? Então, a gente tem uma divisão geopolítica, porque o bioma não é uma caracterização de vegetação como muitas pessoas pensam. É um mapa, é uma divisão geopolítica, tá? Onde, de acordo com a vegetação, que é um dos critérios para se tornar um bioma, ele tem características ambientais parecidas com uma da outra. Ou seja, se eu estou em uma área, por exemplo, no Cerrado, eu tenho que compensar a minha área também em outra área de Cerrado. O Cerrado hoje ele é o bioma onde tem mais devastação. Então, é muito mais difícil eu compensar dentro de uma área de Cerrado. Né? As áreas são muito mais caras, mas isso virou um negócio. Também virou um negócio. Eu posso vender. Inclusive, tem várias pessoas que vivem disso, dessa servidão de venda dessa reserva legal. Então, pensando, a grosso modo, uma área ela tem que ter, em média, 20% de reserva legal. Isso vai depender de acordo com a região. Se for na Amazônia Legal, 80%. Dentro da Amazônia Legal, nas áreas de Cerrado, 35%. Tá? Ou seja, dentro do meu imóvel rural, um percentual desse imóvel tem que ser destinado à reserva legal. Isso, vegetação nativa, área de preservação permanente, etc. Tá? Então, se eu tenho a mais que esse mínimo, essa sobra eu posso vender, eu posso servir, posso arrendar, posso fazer diversas coisas ali, Liz. E não se confunde com essa área de preservação permanente. Isso não se confunde. Sim, a APP, que é a área de preservação permanente, a lei traz sim que eu posso complementar minha reserva legal com a APP. Tá? Então, se eu tenho mato, um mato, vamos dizer bem grosseiramente, e eu tenho a área de preservação permanente, que é aquela proteção em volta do rio, proteção de morro, aquilo pode compensar como reserva legal também. Ele computa dentro da reserva legal. Porém, para caso de servidão, eu tenho essa exceção que eu não posso servir uma outra área com APP. E acontece, existem muitos crimes ambientais, muita gente aí sofrendo com ação civil pública, né? Com valores exorbitantes aí, que não tem nem como se pagar. Existe possibilidade de negociar, porque uma vez aberta a ação civil pública, eu não sou da área, mas eu fiquei imaginando, eu fiz uma due diligence para um cliente que estava querendo adquirir um terreno, e já estava fazendo negócio, e quando eu fui ver, ele tinha o herdeiro, no caso do imóvel, ele estava sofrendo uma ação civil pública, então aí já estava revelando que não era negócio, né? Mas eu fico imaginando, existe a possibilidade de eu negociar esse problema causado no ambiente, fazendo tal como essa situação de reserva legal, transferindo o ônus ou o prejuízo, tentando recuperar o prejuízo e amenizar esse crime, vai? Existe isso? Bom, a infração de desmatamento, né, ela pode gerar 3 possibilidades ali de crime, aí é um processo criminal. A gente vai ter uma possibilidade de incidência de multa para isso, que é o processo administrativo. E a outra esfera é o que você falou, que é a ação civil. E a ação civil, a esfera civil, ela vai ser reparatória, ou seja, a questão civil ela somente vai discutir a forma reparatória, como eu vou reparar essa supressão vegetal. E dentro desse processo, é difícil, é muito difícil negociar isso, até porque a gente tem o Ministério Público a ferro e fogo, né, querendo não, você vai recuperar ali aonde você fez. Né? E a gente tem órgãos ambientais também que vão aprovar ou não aquele projeto de reflorestamento que você vai fazer.
é discutível dentro do processo, tudo pode ser discutido. Talvez ali não tenha eu recuperar uma área, vamos imaginar que eu tenho um quadrado aqui numa área, e no meiozinho ali eu tenho uma matinha. Aquela matinha talvez não tenha uma função ambiental tão forte quanto, por exemplo, um corredor ecológico, que é a ligação de APPs com matas em outras áreas. Aquilo lá, para a fauna, para a flora, tem um valor muito maior ambiental. Então, isso vai depender disso. O órgão ambiental aprovar ou não alguma proposta. Tá? Então, sempre as questões de reparação, a gente tem processo contra o Estado, né? As faces são o Estado e o autuado, ok? O requerido. Dentro disso, a gente tem o órgão ambiental competente para julgar se aquele projeto de reflorestamento, aquele pedido meu que eu estou pedindo para reflorestar, recompor, ele é ambientalmente regular ou não. Então, cabe discussão? Cabe. É muito difícil a gente ter alguma mudança disso, mas é possível também. Ok. Tá? Mas você me tocou num ponto muito bom. Quando adquire um imóvel, tem que fazer uma due diligence mesmo, principalmente ambiental. Tem casos de gente que compra uma área embargada ambientalmente. Teve casos, né, da pessoa comprar e, poxa, eu não posso produzir nessa área porque ela está embargada. Aí eu vou demandar de ações jurídicas para isso, de análise de CAR. Então, tem que ser feito, eu sempre enfatizo essa necessidade de uma due diligence dentro desse imóvel. Então, olha, parabéns pelo trabalho. É muito importante mesmo fazer esse passo antes de adquirir um imóvel. E poucas pessoas têm isso. Parabenize esse cliente por mim. Obrigada. Era uma situação, até vale a pena compartilhar com os colegas, que na matrícula vinham 2 irmãos, né? E solteiros. E sem herdeiros, sem descendentes. Então, naturalmente, esse imóvel iria pro pai da moça que faleceu. Então, eram 2 na matrícula, um vivo e a outra recentemente falecida. Aí eu disse, olha, vale a pena ir atrás do herdeiro, porque vai acabar, não tinham feito inventário ainda, então o corretor na época veio com um monte de certidão, só baseado nos nomes que constava na matrícula. E eu disse, mas essa moça já casou, não casou, porque essa matrícula, essa compra é antiga? Não, ela faleceu faz uns 6 meses. Falei, então, tem filhos? Não, então vamos ver quem são os herdeiros. Quando a gente foi puxar, o pai dela estava totalmente enrolado. Então, eu fui pesquisar, encontrei uma ação civil pública, eu acho que 2 bilhões, eu acho que até mais que isso. Eu falei só para o cliente assim, veja isso. Se você acha que dá negócio, isso aqui vai seguir o imóvel, né? Então, como tinha um outro terreno do lado, eu falei, acho que é melhor você procurar um outro terreno, porque aqui está complicado. Você falou, só vou fazer 2 observações. Primeiro, que esse passivo ambiental passou de um para o outro. Isso aí é uma natureza própria terreno que a gente tem dentro das questões ambientais, ou seja, passa de um para o outro mesmo. Ele é sucessivo, esse problema. Se eu estou comprando um imóvel com um passivo de recomposição, dentro da esfera civil, ele é reparatório, então ele vai passar de um para o outro. E o segundo ponto linkado a esse é que a gente tem vários princípios ambientais, poluidor pagador, poluidor causador, porém, quando a gente fala de recomposição, de ação civil, não tem isso. Vai sempre predominar essa questão do próprio terreno, ou seja, esse problema passa de acordo com a sua sucessão, seja de venda, seja de morte, enfim, ela sempre vai passar. Marinaldo, acho que tem algum questionamento, Marinaldo? Na verdade, não é questionamento, doutor Arthur, é só uma consideração daquilo que o doutor já comentou, da questão do CAR, primeiro, né? Da situação de várias, não digo entidades, né, que vieram fazer o CAR sem um preparo, uma estrutura, né, só com imagem de satélite, e aqui no meu estado isso tem gerado problema recorrente. O que a gente vê aqui no Mato Grosso é diferente, que lá o profissional tem que avalizar, tem que ter um técnico responsável pelo cadastro ambiental, senão não tem a possibilidade de ser feito, né? Então, eu acho que é só
essa situação que eu acho que a gente vai encontrar muito problema com relação à CAR por conta disso, né? Perfeito. E aqui em Santa Catarina, eu achava que o doutor aí na região era propriedades maiores, mas aqui em Santa Catarina também, eu estou numa região em que são pequenas propriedades. O Sul tem muito disso, né? Nossa, aqui em Santa Catarina, eu acho que é o estado que tem o maior número de pequenas propriedades, né? De agricultura familiar, enfim. E outra situação ali que o doutor comentou é do Código Florestal, que os proprietários rurais verem como o código como um problema para eles, os ambientalistas também que não protegeu, né, como eles queriam. E quando a gente chega nos proprietários rurais que têm, às vezes, 100% da sua matrícula com vegetação nativa, ele pergunta assim, agora já quando que eu vou receber por estar preservando, né? É bem recorrente essa questão. Então, eu acho que, né, Fazendo um gancho nisso, Marinaldo, a questão ambiental virou um business, virou um negócio, tá? Isso. Vai ter cotas de reserva ambiental, onde, por exemplo, a gente vai ter vamos dizer, uma bolsa de valores em cima disso. Né? A gente tem créditos de carbono que começaram a ser negociados já também para algumas atividades agrárias. Então, a questão ambiental, eu sempre tenho um professor chamado Rafael Mates, que para mim é uma referência de direito ambiental. E ele fala realmente que o ser humano ele é movido a incentivo. E para as questões ambientais não é diferente. Poxa, mas por que eu estou preservando? É só para um meio ambiente bom? É para eu garantir a minha sucessão? Também, eu não estou menosprezando isso. É uma necessidade. Porém, para o produtor, que depende daquilo lá para viver, ele precisa de incentivos. Né? Então, a gente está começando a vir alguns incentivos ambientais para isso. Cota de reserva, crédito de carbono, enfim, diversos pagamentos por serviços ambientais. Então, a gente está mudando ali algumas legislações que estão vindo para beneficiar isso. E fomentando ali que o produtor ele proteja, né? Que ele tenha dentro do seu imóvel uma proteção ambiental. E ele vai ganhar por isso. Então, isso que torna, né, mais importante. Acho que o Marcelo levantou a mão, Marcelo. Fique à vontade para Doutor Arthur, boa noite, colegas. Boa noite, Marcelo. Perdoe não abrir a câmera, é que eu estou na rua. Olha, na rua assistindo, legal. Pois é, ainda cheguei atrasado, queria ter chegado no começo, mas vou assistir depois no YouTube. Eu me deparei com a situação hoje a respeito da cota de uma reserva legal. A pessoa tinha uma propriedade de 20 hectares e nela não constava a reserva legal. Com isso, ela comprou em outro município um terreno e instituiu ela como reserva legal. E ele tem o CAR. Eu fui dar uma analisada no Código Florestal, diz que tendo CAR não precisa averbar no registro de imóveis, essa reserva legal. Só que eu fiquei com a seguinte dúvida, não sei se é o tema da aula que eu cheguei atrasado. Fica à vontade. Eu não averbando ela no cartório de registro de imóveis, na matrícula, na verdade eu teria que abrir outra matrícula, né, que é em outro município, outra circunscrição. Mas, enfim, eu não fazendo isso, como que essa reserva legal terá eficácia erga omnes? Como que eu comprovo isso? Vamos lá. Há uma falsa fala que é um consenso de maioria das pessoas, onde não é necessário mais averbar a reserva. Isso não revogou, não foi revogado através do novo Código Florestal. O que o novo Código Florestal fala? Que a partir do momento que eu indico a minha reserva legal dentro da minha área, essa reserva legal ela deve ser aprovada pelo órgão ambiental. Qual que é a nossa fase do CAR hoje? Muitas pessoas estão em cadastramento e em análise. Aqui no estado de São Paulo, ela começou com agora análises dinamizadas, ou seja, a partir do momento que eu peço a análise, ele já sai na hora uma análise com alguns requisitos de mudança. Vamos imaginar que o meu CAR ele já passou dessa fase de cadastramento, ele já passou da fase de análise e já foi aprovado a minha reserva legal pelo órgão ambiental, que vai ser ele quem vai analisar. A partir do momento que eu tenho essa aprovação da reserva legal dentro do meu CAR,
automaticamente, dentro da minha matrícula, vai precisar ser averbado o CAR. Então, nota que eu não tirei a obrigatoriedade de apontar minha reserva legal dentro da minha matrícula. Eu só mudei a via. Eu coloquei a minha via para o CAR. O CAR vai ter essa análise ambiental, porque como é que era antigamente? Primeiramente, era custoso. Era muito caro averbar uma reserva legal. E não tinha uma eficácia. Por quê? Primeiro, porque não tinha nem, às vezes, a geometria dessa área. Tem casos que a gente pega a matrícula, tá lá assim, ó, contém uma reserva legal de 20 hectares. Mas aonde? Onde é essa área protegida que eu não posso mexer? Então, ele simplesmente mudou essa via. Ele criou a via do CAR, onde vai ser aprovadas as minhas questões ambientais. A partir daí, eu tenho a averbação na matrícula. Inclusive, muitos cartórios já pedem o CAR para qualquer ato ali de georreferenciamento, desmembramento. E em alguns casos, o cartório até obriga você a ter reserva legal, o que eu não acho certo, porque tudo vai depender de uma análise ainda. Né? Então, Marcelo, eu espero que eu tenha explicado, mas é isso, só mudou a via, tá? Então, eu estou submetendo a minha reserva legal primeiro a uma aprovação do órgão ambiental competente, tá? Entendi. Eu fiquei na dúvida justamente porque a reserva legal está numa circunscrição diferente e, nesse caso, vão ter que fazer um pedido de abertura de matrícula, né? Não vai ter como averbar na matrícula realmente do imóvel onde que ela é. Bom, é isso, Entendi, Marcelo. Certo? Não, entendi. Né? Obrigado, viu? Imagina. Obrigado por você estar assistindo até na rua aí, tá gostando do tema. Fico feliz, viu? Com certeza. Marinalda? Eu tenho uma dúvida, doutor. Deixa eu só abrir aqui. Essa questão do CAR, da averbação, é umas coisas que tem acontecido aqui recorrente e que eu tenho uma dúvida e vou aproveitar para sanar. A questão do ITR, né? Então, todo mundo sabe que o CAR ela é um requisito para as áreas isentas das áreas de ITR. A questão que tem acontecido aqui, assim, o CAR, ela tem aquela análise prévia, né? Aquele momento ali que o doutor explicou. Então, ele tem o cadastro, análise e aprovação. Aqui, no nosso estado, os CAR, a maioria estão em análise. Para mim, pegar um CAR aprovado é mais fácil acertar na Mega do que achar um CAR aprovado. Aí, o que acontece? Esse CAR aprovado, que está em análise, o doutor acha que ele já serve como referência para as áreas isentas do ITR? Por exemplo, para mim apresentar, no caso de uma notificação de uma prefeitura, né, que ele exige a comprovação da área de reserva legal. Né? Eu tenho esse CAR averbado na matrícula do imóvel, né? Lá dentro do CAR está dizendo que eu tenho tantos hectares de reserva legal, né? Sem a aprovação do órgão ambiental, o doutor entende que ele já pode ser validado ou não? Ó, é uma questão muito boa e eu vou dar meu parecer, assim, que não é ainda a forma ideal. Por quê? O ideal seria ele analisado, aprovado e tudo ok. Porém, tirando essa ferramenta, qual que a gente tem? A gente não tem nenhuma. E não é justo o produtor pagar por uma coisa que, por lei, é protegida. Né? Às vezes, aquilo lá já é uma reserva legal constituída há muitos anos e ele não pode ser tributado em cima disso. Então, a minha opinião é bem simples. Ele ainda não é a melhor situação, a melhor cenário. Porém, é o melhor que a gente tem hoje. E a gente tem que usar esse melhor que a gente tem hoje. Porque, assim, teve 2 casos aqui que teve análises diferentes. Por exemplo, assim, um município emitiu uma notificação, né, sobre um ITR. O imóvel, ele tem CAR, o CAR está averbado na matrícula do imóvel, lá dentro do CAR está dizendo que tem a reserva legal, né? O município acatou a reserva legal, né? Que ela está dentro do CAR e automaticamente averbado dentro da matrícula do imóvel. Em outro caso, o município não acatou,
né, em caso semelhante, né? Então, assim, eu vejo que tem uma divisão aí de entendimentos e que no STJ, os entendimentos dos tribunais é que para fazer jus à isenção da área de reserva legal, a reserva legal tem que estar averbada na matrícula do imóvel, né? Se ela vai estar pelo CAR averbado, né? É uma discussão muito longa isso, mas muito longa, que gera um debate enorme só em cima dessa esfera. Até porque é o que eu falei, por mais que, se a gente for esperar que tudo esteja regularizado para eu isentar o produtor, gente, eu não tenho uma probabilidade de quando... Sim, né? Até porque esses dias em conversa com um dos presidentes aqui de um órgão ambiental, né, de uma das coordenadorias regionais ambiental aqui de Santa Catarina, ele falou que eles não têm estrutura para fiscalizar todos os imóveis. Então, ele disse assim, isso daqui vai levar 10 anos ou mais, né? Então, eu penso assim, se o imóvel, o CAR, foi feito por um profissional técnico, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, que ele foi ao imóvel, que ele fez toda a coordenada amarrada dentro do CAR, enviado. Eu acredito assim, no meu entendimento, esse CAR, ele tem que valer, mas por isso que a gente tem... Vamos dizer assim. Isso. Mas por isso que a gente tem a dificuldade, porque muito CAR foi feito de forma muito superficial e daí pode dar esses debates também. Exatamente, não, perfeito. Acho que a Regina levantou a mão, Regina. Sim, doutor, levantei a mão. Boa noite a todos. Boa noite. Uma pergunta, doutor, eu vou voltar lá no georreferenciamento. Mais precisamente, vou falar sobre o CIGEF. Eu tenho um caso no interior aí, de uma uso capião, e o responsável pelo georreferenciamento apresentou a planta e memorial descritivo no CIGEF, cadastrou. Muito bem. A oficial do cartório disse que pesquisa lá e não consegue encontrar. Ele disse que ele não tem autonomia para certificar, se, salvo engano, a IN 77 de 2013 diz que eles somente após o trânsito em julgado. E aí eu estou nesse impasse dessa situação. Ela não dá andamento, por isso. Eu andei pesquisando essa IN 77, ele mandou, inclusive, pareceres de outros estados que dizem que o profissional que descumprir as normas internas do INCRA pode perder a sua autorização, sua credencial, né? E a situação está num impasse. Me orientaram a pedir a ela uma notificação dizendo que ela somente daria andamento se ele apresentasse essa certificação. Aí ela disse que isso ela não faz. Como é que a gente soluciona esse tipo de situação? Regina, é assim, se todo georreferenciamento, seja na segunda norma, na terceira norma, ele gera uma certificação. Essa certificação Sim. tem um número. Então, se dentro do sistema do fundiário ele não consta como certificado, ele não tem, de fato, uma certificação, ele, de fato, não está georreferenciado. Talvez ele sofreu um cancelamento. Talvez ele fez um GEO algum dia e foi cancelado por algum outro motivo. Né? Mas, em regra, isso aí é padrão, o próprio sistema do CIGEF ele gera automático esse número de certificação. Então, é impossível hoje você, dentro do CIGEF, você certificar uma área sem um número de certificado. Então, automaticamente, quando você georreferencia, ele gera esse certificado. Se não tem esse certificado, a área, de fato, não está georreferenciada. Porque
ele colocou, inclusive, ele enviou todo o material, né? Então, pelo material, a gente abre aqui, vê todo o material, tem todo o descritivo, mas lá dentro do CIGEF, ela diz que não consegue verificar. Pode ser que ele pode ter feito uma retificação administrativa, ou talvez ele fez o mapeamento mesmo e não certificou de fato. Ele talvez pode ter feito, como a própria Juliana falou, uma análise prévia no CAR, né, dentro do CIGEF. Então, pode ser, se não tem uma certificação, alguma coisa aconteceu aí. Alguma omissão aconteceu. Não estou acusando ninguém, não, porque eu não conheço o caso. Mas se não tem um número de certificação, ele não está certificado mesmo. E aí o cartório não vai dar andamento enquanto não tiver outro procedimento de referenciamento ali certificado. Certo. Só essa sua informação já auxilia, já dá uma luz. Eu agradeço. Imagina. Obrigada. Doutor Arthur, o senhor percebeu aí que se nós nos deixarmos, a gente vira à noite aqui falando de regularização de imóvel rural e não termina, né? Isso prova que o direito notarial registral, a gente tem uma escassez de profissionais especializados e não tem jeito, a gente tem que aproveitar aqueles que se dispõem a dividir o conhecimento, como o senhor aqui conosco. A gente tem uma gratidão imensa, porque nós, muitos aqui, né, da academia, nós não temos oportunidade de ter a vivência que o senhor teve, né? Então, a gente consegue, através da sua vivência, aprender um pouco mais daquilo que a vida não nos proporcionou. Mas agora, através da adnotária, através da sua disposição, a gente fica, assim, muito agradecidos. Realmente sublime, né? Quando compartilhar conhecimento realmente é sublime. Então, o senhor quer fazer alguma consideração final? Não, eu quero agradecer a todos vocês, né, que assistiram até o final. Para mim foi um prazer imenso estar aqui, tá? Eu sempre estou disposto a ajudar, a ensinar, eu gosto disso, né? Inclusive, eu já ouvi uma frase: se você é um professor e não passa tudo que você ensina, você não é um bom professor. Então, tudo que eu sei, tem coisas que a gente não aprende no espelho, tá? Tem coisas que a gente aprende fazendo, não tem jeito. Mas tudo que a gente pode, como professor, por exemplo, dar de caminho, ensinar um caminho, um atalho, a gente faz. E eu tive essa oportunidade de começar a dar aula, e para mim foi um presente mesmo, um presente que veio para mim porque eu gosto disso, eu gosto de ensinar, não só de advogar, eu amo advogar, mas ensinar é algo muito bonito, é muito gostoso, porque a gente está transmitindo algo que a gente sofreu para aprender, né? E o que você falou, foram 10 anos ali antes de advogar, de experiência de campo mesmo, né? Então, esses 10 anos, muito desses 10 anos, a gente tenta passar para a pessoa, para o aluno, para a pessoa que está assistindo a palestra, né? Mas, para mim, é um prazer imenso. Fico à disposição para próximas oportunidades, com certeza. Tá? Já fica o convite para o próximo ano, professora. A gente vai ajustar aí, porque ainda tem muita coisa para perguntar. Eu acho que é um tema muito importante para a nossa academia e para todos que nos acompanham. Então, é fascinante mesmo. André, quer falar alguma coisa? Eu também queria só agradecer, doutor Arthur, eu sou aluna dele também, lá no curso do RI Descomplicado. Então, acho que aqui o convite a todos que também possam conhecer, né? Porque, ele é exatamente assim também nas aulas, é extremamente didático. E também, tem o Instagram, né, do doutor Arthur, Agro no Direito. Isso. Agro no Direito, exatamente, que eu também sigo. Eu acho que é bem legal também as dicas. Por mais que a gente atue aqui, eu moro em São Paulo, já atua muito mais com imóvel urbano, mas a gente sempre se depara, a gente tem algumas regiões que tem imóvel rural, tudo, né? Então, assim, é bem, bem legal toda a didática dele. Então, é só agradecer também. Fico muito feliz de ver, ele lá próximo da minha região, né, que é de Tupã, ele de Paraguaçu Paulista.
Eu estou super, super feliz. O Marcelo está perguntando, o curso é o RI Descomplicado. Segue o professor lá no @agronodireito no Instagram, e o professor coloca maiores informações, né, professor, com relação ao curso. Isso, e eu tenho um projeto, gente, eu até abri para todos que estão aqui, que é novidade. Tem um projeto de ano que vem, um curso próprio para questões de direito do agronegócio. Quem sabe aí, né? É um projeto. Já vou colocar excelente. Olha aqui, só pelas perguntas e pelo tempo, a gente está vendo que realmente precisa, né, doutora Mari também. Mas é nessa necessidade que a gente vê mesmo, né? Que a gente pode contribuir de outra forma. Eu sugiro um intensivão, assim, doutor. Venha fazer o lançamento aqui com mais uma palestra aqui para nós, da Aginotário, já fica aí o convite. Ai, precisa. Assim, é uma área que tem muito tema, muita questão para debater, né? E que, assim, o doutor passou toda essa simplicidade com muita maestria. Primeira vez que eu ouço o doutor, mas foi tão gostoso a aula. Imóvel rural não é uma coisa muito simples, né? É para quem gosta mesmo. Eu acho que tem que ter aquela vontade, né, do imóvel rural, porque sempre tem peculiaridades que às vezes a gente pensa assim: esse está perfeito, aparece um problema, alguma coisa sempre tem. Olha, o professor nem lançou o curso e o Marcelo já disse que já está matriculado. Eu já vou atrás também. Vamos lá. Vamos fazer o curso, doutor. Ano que vem. É um projeto já fica marcado. Quero realmente idealizar ano que vem, né? Até abrindo para vocês, o intuito às vezes é lançar pequenos cursos, né? E depois um mais consolidado. Vamos ver, de acordo com as necessidades ali, do que a gente vai vendo que pode contribuir com o pessoal, a gente vai abrindo isso. Mas, de antemão, já agradeço as matrículas antecipadas. Professor, os valores. Estamos inscritos já. Em nome da Aginotário, professor, a gente faz aí o convite, se o senhor quiser junte-se a nós, a se associar, vai ser muito bem-vindo, a contribuição vai ser imensa, e em nome da Aginotário, nós agradecemos aí a sua participação, o seu compartilhamento de conhecimento realmente é sublime, e fica aí o convite a todos que estão conosco até agora. Semana que vem nós vamos ter o doutor Tomás Nosch, ele vai falar sobre a desjudicialização e o inventário com pessoas incapazes. Então, vai ser um tema bastante interessante também. Professor? Posso fazer somente uma consideração bem rápida? Sim, fica à vontade. Abrir a possibilidade de vocês conversarem comigo, tá? Pode chegar no Instagram, conversar. Eu também trabalho muito com questão de parceria, a gente está conversando. Casos que outros advogados precisem de atuação junta, para uma atuação mais especializada, a gente trabalha junto. E também para consultorias em caso concreto, tá? Então, quando tem alguns casos concretos, a gente tem esse trabalho de consultoria para direcionar também o advogado. Então, só para fazer um jabazinho também, para uma oportunidade, porque é muito bom, viu? É muito bom, às vezes, ter um braço especializado. Eu tenho braços especializados dentro aqui do escritório. Então, eu não vejo como um problema, não vejo quanto a uma concorrência. Vejo como que a gente estava falando, como um benefício para o nosso cliente, né? Então, a gente fica totalmente à disposição. E agora, com o ano digital aí, né, inaugurado em 2020, acredito que as oportunidades aí, essa oportunidade de fazer parceria com o doutor Arthur já se vê aí por nível nacional, né, doutor? Não precisa nem ficar aqui na Grande São Paulo, a doutora que está em Santa Catarina, outros colegas aí do norte do país, nordeste, tem muita coisa para regularizar, tem oportunidade para todo mundo, basta estudar e firmar aí grandes parcerias como junto com o doutor Arthur. Excelente. Obrigado, Liz. Então, temos mais alguém para a doutora Mari, certo? Só agradecer ao doutor Arthur aí por passar toda essa aula de conhecimento de uma forma tão
simples e descomplicada, que com certeza quem nunca ouviu falar em imóvel rural, hoje ele saiu sabendo o que é imóvel rural e de como proceder quando aparecer um cliente. Então, é isso que a gente precisa, profissionais que cada vez mais atendam os clientes com excelência, porque o produtor rural precisa disso, né? O produtor rural, quando chega no escritório e está com problema porque não consegue crédito rural, você tem que ajudar ele. Então, a gente só vai conseguir fazendo boas parcerias e tendo qualificação. Então, eu chamo o pessoal aí que quer trabalhar nessa área, dá para trabalhar bastante. Gente, só um comentário rápido, Liz, eu vou mandar para você o material, tá, que eu apresentei aqui. Também deixo à disposição para quem quiser chamar no Instagram, depois eu mando também o material, tá? Então, eu salvei esse material tudo em PDF para servir também de base para vocês ali também em outras oportunidades, tá? Perfeito. Então, vamos caminhando aí para o final, agradecendo a presença de todos, reiterando os agradecimentos ao Dr. Arthur, gratidão, e fiquem todos com Deus, um ótimo descanso, e até a próxima semana com a palestra do Dr. Tomás Noche. Muito obrigada a todos, boa noite. Tchau, Obrigada, gente. doutor. Obrigado. Tchau, tchau.